Bom dia, pessoal. Hoje nossa aula será a continuação falando sobre a formação territorial dos Estados Unidos, da conquista de novas terras ao território atual, certo? Bom, o território dos Estados Unidos começou a ser delineado no século XVI, com as 13 colônias implantadas por ingleses e europeus. E essas colônias elas se desenvolveram de formas diferentes, devido a um conjunto de fatores políticos, socioeconômicos e físico-naturais. Nas colônias do norte, prevaleceram as chamadas colônias de povoamento, onde se destacavam ali o cultivo de batata, trigo e cevada, entre outros produtos agrícolas. Já nas colônias do sul, prevaleceram as colônias de exploração, onde se destacava-se aí também o cultivo de algodão e tabaco. E diferente das colônias do norte, nas colônias do norte, que eles eram mais independentes do ponto de vista político e econômico, as colônias do sul, eles eram mais dependentes do mercado inglês. Então, entre 1861 e 1865, os Estados Unidos ele passa por uma guerra civil em que os estados do norte, eles exigem do estado do sul a liberdade dos escravizados. Com a negativa então e a declaração de separação dos estados do sul, a guerra eclodiu. E no fim, o que acontece? Os estados do norte eles saem vencedores. Então, o que eles pedem? Eles exigem mudanças socioeconômicas importantes. Então, com a chegada dos colônios europeus, que teve origem pelo Oceano Atlântico, e as primeiras terras a serem também cultivadas e ocupadas, elas estavam localizadas na faixa litorânea. As terras a serem ocupadas e exploradas posteriormente, elas estavam a oeste da ocupação inicial britânica das 13 colônias. Então, após a independência, em 1776, o governo estadunidense deu início ao processo de expansão territorial para o oeste, justificado pela doutrina do Destino Manifesto, que segundo a qual os estadunidenses eles eram escolhidos por Deus para se apropriar das terras entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, onde eles deveriam construir uma grande nação. Então, essa ideologia aí, aliada à ideia social anglo-saxã, ela foi usada por um longo bom tempo para justificar não só o expansionismo, mas também o extermínio dos indígenas, que muitos eram contrários a essa doutrina, então especialmente na porção norte dos Estados Unidos, mas o discurso era usado para a conquista de territórios. Então, entre os séculos XVIII e XIX, foi o período que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. O território estadunidense começou a se expandir, certo? Então, a expansão territorial, ela envolveu a compra de territórios da França e da Espanha, né? Tratados de cessão com a Inglaterra, conflitos com o México, a expulsão e matança e confinamento de indígenas em reservas, e o processo também completou-se em cerca de 60 anos, quando foi atingida a costa do Oceano Pacífico, certo, gente? Então foi assim que se deu a formação territorial dos Estados Unidos, ok? Então, nesse período também, simultaneamente, ocorreram os principais conflitos com as nações indígenas, né, que ocorreu o extermínio de grande parte delas, como nós acabamos de falar. Tá certo, gente? Então, a nossa aula de hoje foi falando sobre a expansão também para o oeste, que se deu, né, através da independência em 1776, quando ele começou a expandir o território para o oeste, né, e justificado também essa expansão pela doutrina do Destino do Manifesto, certo? Destino Manifesto, certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.